Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já sentiu algum medo? Medo aí por alguma coisa que estava diante dos seus olhos e que você não tinha como sair daquela situação? Recentemente eu passei por uma experiência assim, né? Eu voltava para casa com meu marido e meu filho. E aí, quando a gente estava aí passando aí por uma rua, um carro, ele atravessou, né? Atravessou a pista e dois homens saíram do carro, vieram em direção ao nosso, que teve que parar, e porque o carro estava impedindo a passagem, né? E a gente ficou diante daquela situação, não é? Um carro atrapalhando a nossa passagem, a gente não podia passar, dois homens vindo em nossa direção. Então, naquele momento, né, já tarde da noite, nós imaginamos que era um assalto, né? E você ficou parado, né, naquela situação. O medo muitas vezes paralisa, não é? Mas não era nada disso, né? Ou pelo menos, né, se eles tinham alguma outra intenção, eles não conseguiram dar cabo, né? Parece que o motorista não conseguiu manobrar direito, né? O carro era muito grande, a estrada, né, não era tão grande assim, né, na largura, e parece que o motorista não tinha muita experiência com aquele automóvel, com aquele veículo, ou simplesmente Deus agiu, né, e não permitiu que nenhum mal chegasse até a gente. Mas você sabia, né, que medo, tristeza, raiva, culpa, mágoa, frustração, sentimentos de rejeição, muitas vezes esses sentimentos deixam aí a pessoa sobrecarregada, né? O corpo, a mente não foi feito para carregar sentimentos ruins. E às vezes isso acaba gerando na pessoa que carrega, não é? Formas de doença, de enfermidades. Mas às vezes não é só o corpo, né? Às vezes é o próprio espírito que adoece, né? Deixa de ver, deixa de presenciar, deixa de sentir aquilo que Deus quer. Muitas vezes, sentimentos ruins nos impedem de ver o agir de Deus. Muitas vezes ficamos diante de um mar, paralisados, sem conseguir ouvir a voz de Deus que diz, que nos manda marchar. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Sobre o medo que muitas vezes nos impede de ver o que Deus está fazendo. Como é que Deus está agindo, como é que Deus está operando. Acompanha comigo, eu vou estar fazendo a leitura de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 8, que nos diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de tudo o que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Aí o rei começou a ficar preocupado com essa história, né? O que está acontecendo aqui? Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou-lhe seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel.
faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos, carros, cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Respondeu-lhe: quando o rei de Israel viu, perguntou a Israel: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. Comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, da parte da Síria. Não houve mais investidas na terra de Israel. A gente está aqui diante do rei da Síria, né? Um conquistador aí que estava com o interesse de anexar mais terras, que estava aí com o interesse de invadir Israel. E aí ele começa a montar aí essa estratégia, né? Começa a montar os planos para guerrear contra esse povo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E estava aí bolando, querendo, né, vencer esta guerra. Ele vai pensar então em fazer uma emboscada. Eles estavam escondidos, eles estavam ali tentando, né, armando aí um plano para derrotar o rei de Israel. Mas Deus, conhecedor de todas as coisas, revela o propósito daquele rei a Eliseu, seu servo. E ele vai e informa ao rei de Israel: olha, está acontecendo isso, não passe por ali. E várias vezes isso acontece até o momento em que o rei da Síria pensa: por que tudo está dando errado? Por que esses planos não estão dando certo? Só existe uma explicação plausível. Tem alguém aqui. Tem um infiltrado. Tem alguém aqui que é pelo rei de Israel. Ele ouve e faz contar para o rei de Israel. Somente isso explica o fato dele estar não caindo aí nessas emboscadas que eu tenho feito. Mas a fama de Eliseu era conhecida entre esses homens. Uma pessoa corajosa se levanta lá e diz: olha, não é isso não, meu senhor. Eu sei que o rei está pensando que tem alguém aí, aqui, traindo o Senhor, mas saiba que não é isso. Existe um homem chamado Eliseu, ele é um profeta. E é ele que faz saber ao rei de Israel
as coisas que o Senhor diz no seu quarto. Os sírios souberam, conseguiram ver, pelas coisas que estavam acontecendo, pelos próprios espias que ele tinha, que Eliseu tinha aí essa capacidade de saber as coisas e contar ao rei de Israel. Para o rei da Síria, só existia uma maneira dele ser vitorioso contra Israel. Eu tenho que prender esse homem. Eu preciso prender esse homem. Eu preciso capturar esse homem. E ele faz assim. O rei da Síria manda, né? Você vê isso aí no verso 14, que ele manda os seus soldados para Dotã, para capturar Eliseu. Eliseu tinha um moço que acordou cedo e quando saiu, olhou para a cidade e percebeu que Dotã estava sitiada. Ele viu que a cidade estava cercada. E quando ele vê aquilo, ele sabe daquilo que Eliseu estava fazendo, ele sabe das atividades aí políticas de Eliseu, né, de falar aí daquilo que a outra nação estava fazendo contra a sua. Ele sabe que aquilo ali representava o fim daquele ministério. Eles iriam invadir a cidade. Eles enviam uma tropa para prender um homem. Quando o homem se coloca nas mãos de Deus, a força não está nele, mas Deus opera de forma tremenda, espantosa. O Senhor cumpre os seus propósitos, os seus planos na vida daqueles que se colocam à sua inteira disposição. O moço olha para Eliseu e diz: que faremos? Meu Senhor, o que é que nós vamos fazer agora? Nós estamos perdidos. Ele perdeu as contas, ele não sabia quantos estavam. Era muita gente cercando aquela cidade. Era inimigo, como diz aí o ditado, para dar e vender. O dito popular. A vista, os olhos daquele homem conseguiu ver o que estava posto, o cenário preparado, e esse cenário trouxe para ele temor, trouxe medo, trouxe pavor. O medo faz isso, mas a fé acalma o coração. A fé traz paz, a alma fica tranquila. Nesse momento você percebe a palavra de Eliseu. Eliseu não estava preocupado com o cenário. Eliseu ficou preocupado com seu moço, com o temor que tomou conta dele. Ele diz para o seu aprendiz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele faz uma oração. Abre os olhos, Senhor. Desse meu moço, abre os olhos para que ele veja que não há motivo para temer. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. A proteção de Deus estava ali
evidente. Os que estavam com eles eram maiores, mais numerosos do que o exército inimigo. A proteção de Deus de forma poderosa. Mas o que fazer? Um exército aí. A gente vai ter uma luta. A gente vai ter uma briga. Nós vamos ter que recolher os corpos. Da mesma forma, como ele ora a Deus e pede que abra os olhos, que Deus abra os olhos do seu moço, ele pede que o Senhor feche os olhos de seus inimigos. Fere-os de cegueira. Eles não conseguiram reconhecer. Eliseu e o seu servo desceram, foram ao encontro do exército sírio. O Senhor, diante daquela nação, mostrou que não era Eliseu, mas era o Senhor que guerreava em favor do seu povo. Eliseu era um instrumento de Deus. O Senhor deixou o exército sírio impotente para mostrar que ele protege, o Senhor protege os seus. Eliseu estava nas mãos de Deus. Aquele exército perdeu para uma pessoa que estava protegida, que não poderia ser tomada, não poderia ser arrebatada das mãos de Deus. Aí você percebeu pelo texto, Eliseu os leva para Samaria, para a capital. O rei de Israel olha para aquilo e pensa, eu vou ter uma vitória enorme agora, vou matá-los. Mas o Senhor demonstra sua misericórdia. Não é permitido aqui que os prisioneiros sejam executados, os prisioneiros de guerra sejam executados. Eliseu diz, olha, esses aqui não foram presos pela tua espada, pelo teu arco. Há algo que o Senhor deseja tratar e ensinar a esses homens. O Senhor mostrou para o exército, para o rei da Síria, que naquela nação havia um Deus que era fiel, protetor do seu povo. Aquele que te guarda não dorme. O guarda de Israel não dorme. Saiba isso, ó rei da Síria. Aí o texto vai dizer que as incursões, da Síria contra Israel cessaram aí por um tempo. Então você vê aqui no texto que nós lemos, essa narrativa aqui, vai mostrar alguns cenários, vai mostrar aí as tendas, o local onde o rei ficava, o rei da Síria. Vai mostrar aí Dotão, o local onde o povo de Deus, o homem de Deus ficava. Ficava mais nas montanhas centrais de Israel. Vai mostrar também um homem, um rei, que se sente abalado pela vida de um homem, manda aí um exército inteiro atrás dele. Vai mostrar aí um moço do homem de Deus, não é Geazi aqui, já era um substituto. Vai mostrar um Deus que cuida do seu povo. Eliseu sabia que havia um exército invisível de Deus,
muito mais poderoso do que qualquer exército visível, qualquer exército que estivesse diante dos seus olhos. Mas aí o que essa história tem a ver comigo e com você? Todas as vezes que eu faço a leitura desse texto, eu fico imaginando a visão que o homem, que o moço de Deus, né, o moço do profeta teve. Certamente foi uma visão extraordinária, uma visão reconfortante, uma visão que restaurou a fé, a confiança e a esperança daquele homem. Será que esse moço era um novo convertido? Não. Ele podia até não estar muito tempo como profeta, naquele ofício. Mas como todo israelita, ele era conhecedor da palavra, era conhecedor dos feitos do Senhor, era conhecedor da aliança de Deus com a sua nação. Mas então por que o assombro? Porque nesse momento, os seus olhos foram colocados tão somente na situação, naquela circunstância, e ele esquece nesse momento de olhar para o alto, para o trono de Deus. Entretanto, Deus sempre se revela aos seus. Ele vai dar direção. Deus revelou a Eliseu os planos do inimigo. Deus também revelou ao moço do profeta, seu grande poder. Deus ouviu a oração do servo dele, do profeta, quando diz: abre os olhos do moço. E quando Deus faz isso, ele vai restaurar a fé daquele rapaz. Mas qual a relação que isso tem comigo, com você? Será que nessa noite seus olhos também não precisam ser abertos? Será que nesta noite a sua fé não precisa ser restaurada? Será que os sentimentos negativos, como o medo, né, que tomou conta da vida daquele rapaz, será que não tem sido o seu conselheiro, né? Esses sentimentos não têm sido conselheiros e guias na sua vida? Será que o medo não tem paralisado você? Será que você não tem vivido com a certeza de que você vai perecer por conta da situação, do exército que tem cercado você? Seu sentimento é de impotência diante aí desse grande exército? Abra os olhos dos teus servos, Senhor. Abra os olhos dos teus servos, para que a gente consiga perceber que as nossas mãos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. As nossas vidas não estão nas mãos da situação, do exército que muitas vezes nos cerca. A nossa fé precisa ser restaurada. Que não sejam as circunstâncias, que não sejam as situações que guiem as nossas vidas, mas que seja o Senhor, a nossa confiança. Naquele Senhor, como a palavra diz, como Jó disse: Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos planos de Deus, nenhum plano de Deus será frustrado. A despeito do inimigo, por mais poderoso que ele seja, por mais força que ele empregue para nos cercar, a despeito desse inimigo, maior é o Senhor que está conosco. Descanse no Senhor. Confia nele. Não permita que a sua fé vacile por conta das situações, das circunstâncias. Mas peça ao Senhor para que restaure você e a sua fé. Não olhe as circunstâncias, não.
um cântico, não é? Olhe para o amor de Deus e para o seu cuidado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eliseu disse ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço e até a próxima.